família, última mensagem dessa série. Creio que Deus tem falado muito conosco, né, sobre esse assunto. Era uma vez. Esse termo que a gente usa, a gente já falou, quando a gente fala era uma vez, a gente está querendo dizer, a gente quer se referir a algo que talvez tenha ficado lá atrás. Lá atrás, né, algo que aconteceu, ninguém sabe onde, ninguém sabe quando, sabe? Era uma vez. E o que a gente tem visto nesses últimos domingos é que a ideia de família, o conceito de família, essa família tradicional que a gente entende, que de certa forma ela é uma expressão do modelo bíblico da família, é algo que está ficando assim lá atrás. Ninguém sabe ao certo se é algo que deve ser levado a sério, se é algo que diz respeito à verdade acerca do ser humano, ou se é algo que alguém inventou e que ninguém precisa dar muita atenção. Então, nós temos tratado assim esse tema, essa temática da família, e eu acredito que essa expressão era uma vez, ela nos ajuda a entender bem o que hoje se pensa, o que hoje se diz, o que a nossa cultura, o que o nosso tempo diz acerca da família. Não é verdade? É algo que ficou lá no tão distante. Lembra lá do Shrek, né? Lá longe. Essa coisa de família. Então, o mundo mudou e a família precisa ser diferente hoje, porque o mundo é outro, né? E nós falamos no primeiro domingo sobre Era uma Vez o Casamento. Clebson, pode ir mais um. Isso, nós falamos um pouco sobre esse primeiro assunto. Casamento é uma coisa também que tem ficado assim lá atrás, é questão de formalidade, né? Hoje a nossa cultura tem tratado o casamento como uma união afetiva. É uma união, até 1988, o casamento era indissolúvel, era matrimônio, era algo sagrado. A partir da Constituição de 1988, isso mudou. E hoje as pessoas estão trabalhando para mudar o Código Civil, para que casamento não seja mais matrimônio, não seja mais uma união sagrada, mas mas casamento seja uma união afetiva, baseada apenas no afeto ou no amor. Quem sustenta o casamento é o amor. Então, se eu amo, eu posso então me unir. Baseado simplesmente no amor. E com isso, irmãos, a gente percebe que as uniões elas têm se tornado muito frágeis. Enquanto há amor, há casamento. O dia que o amor acaba, o casamento não se sustenta. Mas nós aprendemos que o casamento, ele é, antes de qualquer coisa, um compromisso. E o amor, irmãos, o amor sem compromisso, ele não se sustenta. Não é o amor que sustenta o compromisso. Não é o amor que sustenta a aliança. Nós aprendemos que não é isso. Isso nós precisamos ensinar, irmãos, para os casais que a gente conhece, para as pessoas que nós conhecemos, as famílias que estão em crise. Nós precisamos ensinar. Essa é a verdade bíblica acerca do matrimônio. O que sustenta o amor é o contrário, né? Quem sustenta o amor é o compromisso, é a aliança. Não é o contrário. Então, o amor acabou o casamento, porque o amor não existe, então não tem sentido o casamento? Não. É o compromisso, é a aliança que sustenta o amor. O amor, ele permanece porque ele está alicerçado no compromisso. Casamento é isso. Casamento é compromisso. E é um compromisso para a vida, irmãos. É um compromisso... A gente diz lá, até que a morte nos separe, sabe? E às vezes essa cultura, esse mundo pensa assim, até que a morte nos separe é muito tempo. É muito tempo. Como é que a gente se compromete com alguém até que a morte nos separe? Mas a Bíblia diz que não, o tempo é muito pequeno, irmãos. Para quem casa, a gente sabe que a morte ela vai separar. E esse tempo é tão curto. Ele é tão curto. Dá para viver tão pouco, né? Alguns conseguem viver 10, 20, 30, 40 anos juntos, 50. Esses dias eu vi um casal fazendo 70 anos de casamento. Mas isso é tão pouco. É pouco demais.
né? A nossa cultura precisa entender que intimidade, a verdadeira intimidade a gente conquista ao longo do tempo. E nós precisamos desenvolver isso, né? Intimidade, sermos conhecidos e conhecermos as pessoas com as quais nós nos relacionamos, né? Nós também tratamos um pouco da questão do sexo, essa intimidade sem compromisso que hoje a cultura acredita, mas a intimidade só vem com o compromisso e o amor prolongado, profundo, né? E aí esse é o ambiente ideal para sexo, ideal para sexualidade, porque hoje as pessoas estão doentes porque elas tratam o sexo como algo muito banal e algo que não depende de nada, mas a gente sabe, a Bíblia diz, para que haja intimidade, é necessário que haja também comprometimento, compromisso, aliança. A aliança protege o amor, a aliança protege o sexo. Isso é importante. Amém, irmãos? Nós também vimos no domingo passado, pode mais um, Clebson? Essa temática do papel da esposa, o papel do marido. Também é outra questão complicada. Hoje o marido não sabe ser marido, mulher também não sabe, esposa não sabe ser esposa, porque a cultura nos diz que não existe isso, papel para esposa, papel para marido. A gente também viu que a Bíblia tem a resposta para isso, né? Hoje, quando os homens e as mulheres brigam para conquistar espaço, né? As mulheres e os homens, elas disputam, elas competem. A Bíblia diz que não faz sentido essa luta, essa briga. Não há sentido nessa emancipação, nessa divisão. A Bíblia nos ensina que o segredo da vida e da felicidade está na união. A gente deve buscar a união. A Bíblia só fala disso, né? Nós somos melhores juntos. Homem e mulher são as duas partes de uma coisa só, humanidade. Amém, irmãos? Essas coisas nós temos trabalhado, né? E nesses últimos 2 domingos, a gente não pode perder isso da mente e do coração, irmãos. A gente precisa ensinar essas coisas. As pessoas estão confusas, elas precisam aprender, elas precisam de luz, né? Por mais que a gente, às vezes, se assuste quando a gente liga a televisão, na verdade, eu acho que o grande objetivo dessa série é tratar justamente esse sentimento de medo, de pavor, sabe? Que tem aí nos incomodado. A gente pensa que a gente está ficando acuado. A gente pensa que eles vão vencer, né? A gente pensa que a cultura ela vai dar o ato final e pronto, acabou, a gente vai ser derrotado. Mas não, é o contrário, irmãos. Jesus disse, as portas do inferno não vão prevalecer. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos acreditar nisso. Essa é a nossa fé. O cristianismo já prevaleceu em situações muito piores, irmãos. Em culturas muito mais agressivas ao evangelho do que essa que a gente vive. Houve tempos em que a igreja enfrentou culturas muito mais contrárias ao Evangelho. E o Evangelho venceu. Porque o Evangelho é o poder de Deus que salva todas as pessoas. O Evangelho não decepciona. O Evangelho é o Evangelho do Senhor Jesus que vence. E já venceu. Você entende isso, irmãos? Não é para a gente ficar com medo. Não é para a gente partir para a luta, pegar em arma. Não precisa. O Senhor garante. O Senhor garante. Eu venci. Opa, e assim como eu venci, vocês vão vencer também. Amém, irmãos? Amém? Não vamos ficar com medo. Não seja levado por esse sentimento de pavor, não. Não seja. Né? Nós estamos diante de uma nuvem grandiosa de testemunhas, de pessoas que creram. E hoje essa bola foi passada para nós, o bastão foi passado para nós, e nós precisamos crer com coragem. E precisamos continuar caminhando em frente, crendo nesses princípios, acreditando neles, sendo sal e sendo luz, irmãos. Esse mundo precisa de sal e de luz, ele não precisa de mais briga. Ele não precisa de briga na internet, no Facebook, na rua, na fila do banco. Não, ele precisa de luz, ele precisa de sal. Porque se não for a luz, é trevas terríveis e assustadoras. Se não for o sal, o mundo se perde, irmãos. Ele se decompõe. Então, a nossa presença aqui é para isso.
É para isso, para que luz, se não há trevas, né? A luz faz sentido nas trevas. Que brilhe a luz do Senhor hoje, que brilhe a luz do Senhor hoje, no meio dessa cultura que tem se colocado como a grande inimiga, né? Às vezes e é essa questão que eu gostaria que a gente pensasse muito nela, né? Como vencer essa cultura, se ela é o nosso grande inimigo? Como vencer? Nós temos falado isso. Não permitam que essa cultura molde o seu coração, esse é o objetivo. Se você não permitir que a cultura molde o seu coração, que a cultura molde a sua família, você já venceu. Esse é o objetivo, essa é a sua parte. Não permitam, não se amoldem ao padrão desse mundo, antes transformem-se pela renovação da mente. Esse é o seu papel, assim que você vai vencer essa cultura. Essa é a sua parte. Você não vai mudar o outro. Você não vai mudar as outras pessoas, outros grupos, as minorias, você não vai mudar ninguém, você muda você. E você vai ser testemunha, e você vai ser exemplo. Você vai pregar com a vida. E é isso que vai mudar o mundo. Pessoas que pregam com a vida, que falam menos e fazem mais. É disso que essa cultura precisa. Amém, irmãos? Hoje a gente vai tratar de mais uma questão. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da nossa mente. Esse é o texto lá de Romanos 12, capítulo 2. Pode mais um, Clebson? Era uma vez os pais e os filhos. A gente vai tratar dessa outra relação, essa questão desses papéis. Talvez você pensou assim, não é um assunto que me interessa, eu não tenho filho, então não é para mim. Eu também não tenho filhos, mas eu sei que é uma questão que diz respeito à minha vida também. Então, não perde o foco, não. Vamos continuar nisso, né? Deus vai falar com você. Efésios capítulo 6, o versículo de 1 até o 4. Os versículos 1 até o 4. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Pode ir para mais uma, Clebson? Essa aí é nosso inimigo, o inimigo público número 1 da família. Qual é a grande pergunta, irmãos, que essa nossa cultura... E quando a gente fala do inimigo, a gente também já sabe que esse inimigo é algo interior, né? É algo nosso. É algo nosso. Não é o diabo, é uma cultura humana. E enquanto humana, ela é a nossa cultura. E é por isso que a gente não pode se amoldar a ela. Nós precisamos ser transformados. Mas a grande questão, né, a grande pergunta que essa cultura faz em relação a o relacionamento de pais e filhos, na verdade são duas, né? Uma pergunta que são duas. São essas aí, né? Elas estão relacionadas. Os pais realmente são capazes de educar os filhos? Essa é a pergunta que a nossa cultura está fazendo, irmãos. Será que os pais são, de fato, equipados? Eles têm condições de educar os filhos? Será? E mais, né, eles seguem dizendo, e se eles têm, vamos desconsiderar essa ideia da capacidade, os pais têm o direito de educar seus filhos? Será que eles têm o direito de imprimirem uma educação aos seus filhos? Quando a gente fala de pergunta que a cultura está fazendo, na verdade eles não querem perguntar nada, eles já têm a resposta. A nossa cultura já responde. Ela fala não. Os pais não têm ferramentas e nem condições e nem autoridade para criar os filhos e para educar os filhos. E eles não têm o direito de fazer isso. Eles não podem fazer, porque o filho é livre. O filho é livre para ser. O filho é livre para escolher o que o mundo, né? Então, quem vai preparar? Quem tem condições de preparar a criança? Quem tem condições de preparar os filhos, educar os filhos? O mundo, a cultura, ela diz, deixa comigo, eu vou educar. Deixa comigo. Vocês são limitados, os pais.
vocês são despreparados, vocês são novos, vocês não têm experiência, deixa com a cultura, deixa comigo. Então a cultura na escola e nos meios de comunicação, e de um modo geral, deixa com a gente que a gente vai cuidar da educação dos filhos e das próximas gerações. É por isso que esse assunto interessa até mesmo aqueles que não têm filhos, ou que já são netos, já são avós, já têm netos, né? É porque é uma resposta que a igreja precisa dar hoje, irmãos. Hoje, para as famílias que estão aflitas, para esses pais que estão perdidos, e para as crianças que sofrem, porque estão perdidas no meio dessa situação, no meio de tudo isso. A cultura vem dizendo, não é assunto seu, deixa conosco. E os pais estão acreditando nisso. Inclusive nós estamos acreditando nisso, os crentes acreditam nisso, se veem despreparados, confusos, não sabem educar os filhos, não sabem responder aos questionamentos dos filhos, se acham menores, se acham despreparados para isso. Então, a Bíblia tem algo a dizer para os pais, irmãos, e para os filhos, e nós vamos tratar disso hoje. Mais um, Clebson. O resultado, então, esse é o retrato da nossa sociedade, né? Na medida em que os pais se omitem do seu papel, abrem mão da autoridade da educação, o retrato da nossa sociedade, hoje a gente vive numa sociedade mimada, irmãos, não é verdade? Todo mundo mimado. Hoje, garotos de 40 anos, né? Garotos de 40 anos comandam nações, comandam grandes empresas. E eles não foram preparados pelos pais, eles não foram educados para isso, eles foram preparados pela cultura. E é por isso que eles não estão nem aí para nada e nem para ninguém. A gente vê aí as coisas acontecendo. Pais sem autoridade e filhos sem limite. E o retrato é pais que não sabem nada e filhos que sabem tudo. Porque, irmãos, os filhos vão ocupando, né, essa lacuna. Quando o pai não sabe nada, o filho sabe tudo. Vai falar, vai querer ensinar uma coisa para um filho que sabe tudo, para uma criança que sabe tudo, que foi criada como alguém que sabe tudo. Porque o pai não sabia nada, o pai não tinha as respostas, o pai não tinha presença, o pai não cumpriu o papel. É o retrato da nossa sociedade aí. Tem uma coisa, né, que antigamente, uma frase que eu ouvi alguém falando, antigamente os filhos choravam no primeiro dia de aula, hoje são os pais que choram. Mas não tem problema, eu sei que muitos pais se emocionam quando vê o filho entrando na escola, né? Mas hoje quem chora é o pai, é a mãe, né? Porque hoje os pais são frágeis e os filhos são fortes, né? Preparados. E, irmãos, esse quadro não é correto, isso não é bíblico, isso faz mal para a sociedade, isso faz mal para todo mundo, isso faz mal para os filhos e faz mal para os pais. É por isso que a gente precisa se levantar e não permitirmos que essa cultura nos forme. As nossas famílias não podem ser formadas por essa cultura aí. Amém, irmãos? Está dando para entender? Mais um, Clebson. Pode ir mais um slide. Então, no versículo 1, aqui Paulo, então, ele vai dar direção. Né? Ele vai falar do padrão estabelecido para o pai e para o filho. Existe sim um padrão estabelecido, a ser cumprido pelo pai, a ser cumprido pelos filhos. E isso precisa acontecer para o bem da humanidade, irmãos. Para o bem da humanidade, isso precisa acontecer. Filhos, obedeçam aos vossos pais. Obedeçam. Isso aí no versículo 1. Eu queria que a gente prestasse muita atenção nessa palavra, esse verbo aí, obedecer. Obedeçam. Obedeçam. É um termo que hoje em dia é também muito indigesto. Não é verdade? Obediência, obedecer. Isso aí a gente não engole, nossa cultura não engole. Filhos, obedeçam. Porque essa ideia de obediência está ligada a autoritarismo, a ditaduras, né? Está ligada à opressão. Então, não. Os filhos não devem obedecer
aos pais. Obediência, não. Obediência é algo negativo, algo que faz mal. Mas a palavra de Deus, ela diz o contrário, ela fala, filhos, obedeçam. Vocês devem obedecer. Obedeçam aos vossos pais. Filho precisa obedecer ao pai. Precisa obedecer para o bem-estar dele, para a felicidade dele. E para o bem-estar da sociedade e para a vida no mundo. Está dando para entender, irmãos? O que uma geração mimada está precisando? Obedecer, obediência aos pais, obedecer à autoridade. Essa ideia de autoridade é tão complicada, não é verdade? Está muito difícil. O que vai ser de uma sociedade que não respeita a autoridade, irmãos? Não respeita a autoridade nem do vínculo mais forte, que é o vínculo paterno e materno. A gente não pode esperar coisa boa, não. Que Deus nos livre disso, através da igreja, através do sal, através da luz, através das famílias que não se deixam amoldar. Filhos que vão obedecer, sim. Paulo, ele dá 3 motivos, e a gente vai trabalhar esses 3 motivos aqui, pelos quais nós devemos obedecer e porque faz bem obedecer. Então, Paulo não quis dar uma questão, ele mandou e pronto, né? Ele estava dizendo, obedeçam porque, aí existem 3 motivos para isso, né? Clebson, o primeiro, filhos, obedeçam, isso no versículo 1, né? Porque isso é justo. É justo. Justo. Irmãos, é certo, é nesse sentido, é questão moral, é questão de avaliar o que é certo e o que é errado. É certo que o filho obedeça o pai e não o contrário. Não é o pai que deve obedecer o filho, os desejos, os caprichos, as vontades do filho. É o contrário, os filhos devem obedecer os seus pais. Porque é justo, é uma lei natural, é nesse sentido, irmãos. É assim que a natureza funciona, é assim que ela precisa funcionar. Porque se não for assim, a gente vai ter problemas. Nós estamos ferindo um princípio natural. E sempre que a gente fere um princípio, uma lei natural, a gente vai ter consequências sérias. Nós vamos ter que lidar com as consequências, né? Então, em primeiro lugar, isso é justo. E diz o apóstolo Paulo, é certo, é melhor. O filho obedece. Porque isso é justo. Em segundo lugar, porque é um mandamento. Aí o negócio era uma lei natural, era uma lei ética da natureza, mas agora o apóstolo Paulo dá mais um passo. Além de ser uma lei natural, é também uma lei espiritual. Não tem a ver só com a natureza, essa natureza que nós conseguimos enxergar. Tem a ver com essa realidade que nós também não vemos, mas também diz respeito à nossa vida. Essa realidade espiritual, ela é invisível, mas a gente sente, é o que Jesus disse. O Espírito é assim, a gente não vê, mas nós sentimos. Ele vem, ele passa, eu sinto. Essa realidade espiritual é uma lei espiritual também. É um mandamento, né? Aí o apóstolo Paulo faz referência aos 10 mandamentos. E ele faz referência ao 5º grande mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Está no meio ali, né? No meio de não matarás, não furtarás, não adulterem, não mintam, falso testemunho, e não cobicem, que é o 10º. Antes de falar de tudo isso, o primeiro mandamento prático é: filhos, obedeçam e honrem aos seus pais. É uma lei espiritual também. E todas as vezes, irmãos, aí nós entramos naquela questão da maldição, né? Deus falou para o povo, se vocês não obedecerem, eu vou vir e vou ferir a terra com maldição. A lei espiritual, ela exige
atenção, e ela exige respeito, ela exige cumprimento, porque senão haverá um problema espiritual, não é verdade? Consequências. E a maldição, a gente já trabalhou isso uma vez, não sei se você lembra, mas não é a maldição que determina o nosso futuro. Não foi a maldição de Deus que determinou o futuro. Maldição é consequência, irmãos. Maldição é consequência dos atos. É isso, Deus fala, olha, honrem, porque é uma lei espiritual. Se você não fizer isso, se você não honrar, se os filhos não honrarem os pais na nossa sociedade, irmãos, se os filhos não honrarem os seus pais, então nós vamos ser amaldiçoados. Não é porque Deus espicha uma maldição, não. É porque a maldição ela é consequência dos nossos atos. Ela é multidão de pecados. Ela é um multiplicar de pecados, multiplicar de dores, multiplicar de sofrimento. Aí Deus fala, não, não. Por isso, filhos, honrem os seus pais e obedeçam os seus pais, porque essa é uma lei espiritual. Deem atenção a isso. E em terceiro lugar, irmãos, filhos, obedeçam aos pais, porque esse é o caminho para a felicidade, né? Para que te vás bem, é disso que diz a lei, para que você viva bem, para que você usufrua de uma vida boa, de uma vida perfeita, né? Dentro das condições, dos limites, uma vida plena aqui na terra. Para que haja harmonia na sociedade, para que haja harmonia, filhos precisam obedecer os seus pais. Amém, irmãos? Tá dando para entender, não tá? O povo de Israel, né, quando o Paulo lembra, ele vai tratar da questão da família para uma cidade lá da Ásia Menor, uma cidade de cultura greco-romana, não tinha nada de Israel ali, eles não tinham relação com a lei, mas Paulo lembrou do princípio, ele fala, não é só lá, é um princípio universal. Honrem, porque se vocês honrarem, já dizia a lei, vocês vão viver bem. Não é só lá em Israel, mas é no mundo todo. Vocês vão viver bem, viver bem. Amém, irmãos? Esse é o papel. É isso que nós precisamos ensinar. É assim que nós devemos resistir. É assim que nós devemos resistir a essa força que nos forma, que é a nossa cultura. Precisamos de famílias nas quais os filhos honram e obedecem os pais. E é uma obediência com honra, né, irmão? Sabe? É obedecer honrando. Quando a gente honra, é quando a gente reconhece o valor daquela pessoa que está mandando, né, que tem autoridade. A honra, ela funciona assim. Não é por obrigação. Eu obedeço porque eu sei que é o melhor para mim. Eu obedeço porque eu amo. É obediência com honra. É o caminho para a vida, é o caminho para a felicidade. Amém, irmãos? Esse é o papel dos filhos. Os filhos precisam obedecer. Porque senão, que Deus tenha misericórdia de todos. Das próximas gerações. As gerações dos filhos e dos netos. Nós precisamos resistir. E no versículo 4, Paulo também fala do papel dos pais. Pode ir para frente. No versículo 4, então, o apóstolo Paulo vai dizer do papel dos pais. Ele vai fazer isso de forma bem sucinta, resumida. Ele vai dizer que o papel dos pais é o seguinte: pais, não irritem os seus filhos, né? Mas é uma ideia, não irritem e criem-nos, eduquem-nos. O papel de pai é ser pai. É ser pai, isso é ser pai, isso é mãe, é criar, é educar. Esse é o papel dos pais, irmãos. Não é o papel da sociedade, não é o papel da cultura, não é o papel
da escola, da televisão, nem da igreja, é papel dos pais. Os pais formam, os pais educam, porque os pais foram preparados para isso, irmãos. É uma coisa que a gente precisa entender, é algo muito sério. É algo muito sério. A gente passa por essa vida, irmãos, e às vezes é difícil a gente dar ouvidos a alguém. É difícil, o ser humano é duro de coração, de dura serviço, coração duro. A gente não quer aprender, né? É difícil a gente ouvir alguém. É tão difícil. E se, na vida, nós não ouvirmos aos nossos pais, que são pessoas que nós temos esse vínculo tão forte, irmãos, quem é que a gente vai ouvir? A gente não vai ouvir ninguém. Nós não vamos aprender de ninguém. É por isso que o pai, ele está numa posição, irmãos. Os pais estão numa posição, numa situação onde eles têm autoridade. Não é uma autoridade imposta. Basta olhar para o filho, né? O pai olha e a mãe olha para o filho. Ele conquistou, isso é nato. A criança, ela imita o pai, ela imita a mãe em tudo. Ela tem aquele padrão no pai e na mãe. É algo tão natural. E os pais não podem perder a oportunidade de formar e de educar as crianças. Porque se elas não aprendem com os pais, elas não vão aprender com ninguém. Vai ser muito mais difícil, lógico que existem exceções, né? Mas vai ser muito mais duro, vai ser muito mais difícil. Os pais, eles estão posicionados, eles estão colocados com autoridade, eles são uma geração acima, eles trazem a luz à criança, eles geram a criança e eles têm autoridade para educar. É papel dos pais, não é da cultura. Vamos dizer não para isso, irmãos. Que cultura o quê? Não vamos tirar do lugar que a natureza, né, a natureza criada por Deus, ela colocou, né? A criança, ela nasce nesse ambiente de proteção e de sabedoria. Irmãos, experiência, né? Os pais têm experiência, são uma geração acima. A gente vive numa cultura que despreza a experiência, despreza a experiência. E a nossa vida é tudo isso, né? A gente não quer envelhecer, não é? A gente morre de medo de envelhecer. A gente morre de medo das marcas. As marcas começam a aparecer, mas, irmãos, marca é bênção. Marca é sinal de que nós estamos vivos, que nós já vivemos, a gente experimentou e a gente experienciou. Nós somos alguém com bagagem, com tesouros, como diz a Bíblia. O homem bom tem um bom tesouro, ele ajunta um bom tesouro, e ele consegue tirar do bom tesouro coisas boas. É isso, irmãos, a nossa vida é experiência, a gente precisa entender isso, experiência. Não vamos abrir mão da experiência, não vamos querer ser mais novo, não, eternos adolescentes, eternos jovens, não, vamos valorizar os anos, os dias, as respirações, vamos valorizar a vida, irmãos. Vamos envelhecer com orgulho nesse sentido, sim. A longevidade de dias é bênção. Só tem uma alternativa para a gente não envelhecer, é a gente morrer jovem. Se a gente não morre jovem, se esse não for o plano de Deus para nós, então vamos envelhecer com dignidade. Não é verdade, irmãos? Absorvermos as experiências, aquilo que nós temos como experiência, e a gente vai passar para a próxima geração essa experiência. Com autoridade. Autoridade, irmãos. A gente precisa entender isso. A vida nos dá autoridade. Não se aprende em manuais, não se aprende em cursos, em MBAs, não se aprende não. É vida que se aprende vivendo, é no olho, é na carne que a gente aprende. Vamos abrir mão do que essa cultura tem ensinado. Não, a gente valoriza a experiência, a vivência. E os pais têm vida para oferecer para os filhos. Essa autoridade, irmãos. Pais, e que dizer dos avós que estão aqui, né? É muita autoridade, é muita vida. E as crianças e os jovens precisam reconhecer isso. Eles precisam ser ensinados. Eles precisam se dobrar à autoridade da vida, à autoridade da experiência, irmãos. As crianças, os jovens precisam se dobrar, porque se eles não se dobrarem diante dessa experiência, que Deus nos livre dessa geração. Se eles não forem humildes e se dobrarem agora, que Deus nos livre. Amém, irmãos? Era uma vez a família? Não.
Era uma vez o casamento? Não. Era uma vez o papel da esposa e do marido? Não. Era uma vez o papel e autoridade dos pais? Não. Nossa vocação, né? Se você é pai, e se como eu, você ainda não é pai, um dia você quer ser, mas hoje você não é, você pode ser, exercer essa autoridade, porque é vida, irmãos, é experiência, né? Valorize a tua experiência de vida, entenda que isso é precioso, isso é um tesouro, você viveu, você absorveu, e agora você tem condições de ensinar e de passar para a próxima geração. Amém? Que Deus nos ajude, então, nesse sentido, irmãos. Pode ir mais um, Clébson? Esse é o padrão bíblico. Os filhos são aqueles que amam obedecer com honra. E pais, aqueles que respondem à vocação. São vocacionados, chamados. A experiência nos vocaciona, né?